Atos capítulo 8. O tema dessa mensagem de hoje é a notícia que o mundo precisa ouvir. A notícia que o mundo precisa ouvir, parte 1. E, como eu falei, eu vou focar no capítulo 8, no começo do capítulo 8, mas para fazer mais sentido, eu gostaria de começar lendo o final do capítulo 7, tá bom? Então, você já está com a sua Bíblia aberta, eu vou ler do 57 do capítulo 7 em diante. Diz assim: Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Bom, eu começo dizendo o seguinte: deu ruim para a igreja. Pelo menos, se nós acompanharmos o começo do livro de Atos, a gente vai perceber que nos capítulos iniciais, as coisas iam muito bem para aqueles primeiros cristãos em Jerusalém. Tanto que até hoje essa comunidade pioneira é muito lembrada, nos nossos dias ainda, pelo relacionamento exemplar que existia entre os irmãos, pelas experiências sobrenaturais que eles tinham com o Espírito Santo, pela ousadia e coragem dos apóstolos e pelo crescimento orgânico que havia naquela comunidade após a ascensão de Jesus. Mas o inimigo se levantou contra a igreja, furioso, astuto. E o cenário, até então favorável, de repente, torna-se caótico. Por isso, deu ruim para a igreja. Esse é o entendimento que nós temos se nós olharmos essa situação entre o capítulo 7 e o capítulo 8 com a visão limitada do evangelho que muitos cristãos vivem nos dias atuais. O evangelho baseado na prosperidade, um evangelho baseado no triunfalismo, que nós vamos vencer, custe o que custar, nós vamos romper, nós vamos... Se a gente enxergar esse texto do 7 para o 8, com essa lente distorcida do evangelho, nós vamos ver que deu ruim. Porque as coisas estavam indo tão bem, e de repente o diabo se levanta e derruba. Cadê a prosperidade financeira? Cadê a prosperidade emocional? Cadê as vitórias que eram tão aguardadas? Parece que tudo isso se perde de repente. Deu ruim para a igreja de Jerusalém. No entanto, se a gente utiliza a lente correta para avaliar, para observar esse texto, nós vamos ver que o evangelho estava em expansão. Nós vamos perceber que o reino de Deus estava avançando naquele momento. E percebemos claramente que o nosso Deus age como quer, onde quer e com quem estiver disponível. E o resultado disso é natural. Ele está no controle de tudo. Mesmo nos piores momentos, Ele está no controle de todas as coisas. Vejamos, vamos então
recapitular o que aconteceu do capítulo 1 de Atos até o capítulo 8, que é onde a gente vai ficar. As testemunhas da ressurreição de Cristo, aqueles que olharam Jesus subindo aos céus e receberam as últimas instruções. Depois que receberam o Espírito Santo, eles estavam cheios de coragem no começo do livro. Depois de tudo que eles viram, viveram, de todas as experiências que eles estiveram com Jesus no mundo e depois Jesus ascendendo e com a descida do Espírito Santo, eles eram compelidos, eles eram empurrados pelo próprio Espírito Santo para transmitir essa mensagem que eles recebiam por onde eles passassem naquela cidade de Jerusalém. Eles estavam ousados, corajosos, intrépidos e anunciavam o reino de Deus. Por isso, quando os líderes religiosos levaram Pedro e João ao Sinédrio, a frase de Pedro e João respondendo que eles não iam parar de pregar foi a seguinte, está em Atos 4:20. Não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E é curioso que esse texto do capítulo 4 mostra que o intuito daquelas lideranças religiosas, e o texto traz essa palavra mesmo, o intuito das lideranças religiosas era intimidar os apóstolos. Por isso eles levaram Pedro e João e falaram assim, vamos dar uma apertada, porque assim a gente freia esses caras. Mas eles já tinham fugido do confronto uma vez quando Jesus foi crucificado. E eles viram o resultado daquilo. E eles não estavam dispostos a mais uma vez fugir ou se esconder e assistir tudo de longe. Eles estavam com a fé deles carregadas no nível máximo. Eles estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Eles estavam cheios de ousadia. Estavam prontos a resistir. Por isso a missão que foi confiada àqueles homens não podia ser silenciada. Eles iriam pregar a mensagem de Cristo sim, independentemente de quanto aquilo lhes custaria e do que aquilo lhes custaria. Por isso a fala deles. Não podemos deixar de falar de tudo que nós temos visto e vivido. Prisão, violência, ameaças, o risco de morte, o medo, nada era insuficiente para interromper aqueles primeiros cristãos na missão. Nosso imaginário sempre olha para a igreja primitiva, para os primeiros movimentos da igreja, e de certa forma até celebra ou tenta seguir como um exemplo perfeito a ser seguido. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a igreja primitiva era uma igreja formada por pessoas. E onde tem pessoas, tem problemas. Então não era uma igreja perfeita, apesar do tanto que eles nos ensinam. E naquela comunidade que então tudo era tão gostoso, tão agradável, começam a surgir alguns problemas. Não demora muito para um Ananias e uma Safira tentarem enganar os apóstolos e Deus roubar o Senhor. Não demora muito para surgir um partidarismo onde algumas viúvas de fala hebraica eram preferidas em detrimento das de fala grega. Então havia um partidarismo dentro da igreja. Se você avança depois, você vai ver no capítulo 11 algumas questões doutrinárias que ainda eram muito fortes, algumas rusgas do judaísmo que eram fortes naquela igreja, e por aí vai. Deve ter tido vários outros exemplos de problemas, de intrigas, de situações desconfortáveis no meio daquela igreja. Ainda assim, ainda com os problemas, a vida naquela igreja era muito boa. Os conflitos internos eram resolvidos rapidamente pelos apóstolos. E como eu citei aqui, esse caso das viúvas, que gerou uma mobilização, é um exemplo disso. Mas, ao mesmo tempo que devia ser motivo de grande alegria fazer parte daquele povo, a gente precisa entender uma coisa. O foco principal do livro de Atos não é contar a história da igreja. Não é isso que Lucas pretende quando está contando, quando está relatando os acontecimentos naquele tempo. Não é, o foco não está na igreja. O foco tampouco está nos apóstolos. Porque se você parar para analisar friamente, você vai ver que a gente mal sabe do que aconteceu com muitos deles.
que aconteceu com Judas? Não o Iscariotes, o outro. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Bartolomeu? A gente sabe o que aconteceu com Pedro, com João, com Tiago, mas assim, de um modo geral, o foco não está em pessoas, o foco não está nas lideranças, o foco não está nem na comunidade. A gente nem sabe o que aconteceu com Paulo, se for ler pura e simplesmente o livro de Atos, após o capítulo 28. O livro termina de repente, a gente não sabe qual foi o desfecho daquela situação, se só olharmos o livro de Atos. O que é mais importante para Lucas, o que ele está pretendendo aqui, é registrar a mensagem poderosa do Evangelho. Por isso, há uma linha hoje entre alguns estudiosos, alguns teólogos, que defende que o livro de Atos é Atos do Espírito Santo, porque ele está mostrando como a mensagem do Evangelho se expandiu, como a igreja cresceu, não é a história da igreja, mas a mensagem do Evangelho, o poder do Espírito Santo levando essa notícia aos rincões até chegar hoje aqui, no nosso Brasil, na nossa história. Por isso, mesmo em tantas qualidades que nós podemos observar na igreja de Jerusalém, quando a gente lê essa passagem, a gente percebe que Deus está dando uma sacudida no seu povo. Ele está forjando o seu povo a partir de um expediente nada agradável, a perseguição. E notem que o Deus Todo-Poderoso não impede a perseguição. Chega a parecer até um contrassenso para a gente, né? Tudo ia tão bem, a igreja estava cumprindo um papel tão bonito naquela comunidade de Jerusalém. Quantas características a gente se espelha naquela igreja primitiva até hoje, para a nossa vida de comunidade. Por que Deus não manifestou o seu poder para defender a sua igreja diante da perseguição? Os cristãos estavam sim cumprindo a sua missão. E quem parece descumprir a sua parte no tratado, no acordo, é o próprio Deus. Justamente o elo mais forte que nos une. Ele não evita os ataques ao seu povo. E mais uma vez, eu digo, o que podemos dizer com toda certeza é que nada escapa do controle do nosso Deus. Ele está agindo o tempo todo, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nas circunstâncias mais adversas, mesmo nos momentos mais turbulentos e sombrios, Deus está. Deus está. No Brasil de hoje, no mundo de hoje, na sua vida, que talvez individualmente esteja sofrendo uma grande turbulência, Deus está. E a primeira lição que eu quero extrair desse texto e passar para vocês nessa noite, é que a notícia que o mundo precisa ouvir deve ser anunciada em todas as circunstâncias. A notícia que o mundo precisa ouvir, deve ser anunciada em todas as circunstâncias. Internamente, apesar de imperfeita, como eu já falei, a vida da igreja primitiva era muito boa, muito agradável. Quando a gente olha para o começo de Atos, quem não pensa, eu queria fazer parte de uma igreja assim, devia ser muito legal aquela experiência. Mas à medida que novas pessoas eram acrescentadas pelo Espírito Santo de Deus naquela comunidade, é claro que aquilo chamava a atenção das autoridades religiosas. As mesmas autoridades que, pouco tempo antes, haviam matado o próprio Salvador. Naturalmente, uma oposição ao cristianismo levantou-se de uma forma forte e crescente. Isso já estava claro quando Pedro e João foram levados ao Sinédrio, como a gente falou no capítulo 4 de Atos. Mas isso atinge um nível chocante quando Estevão foi apedrejado. Estamos diante do primeiro mártir da história da igreja. E, como disse Tertuliano, nessa nossa história tingida de vermelho, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ou, como disse Johann Bengel, o vento aumenta a chama. E foi exatamente o que aconteceu. A partir do sangue do primeiro mártir sendo derramado na terra,
o vento soprou. O Espírito Santo de Deus soprou, porque Ele sopra para onde quer, aonde quer, como quer. E a chama do Evangelho se espalhou, aumentou. O foco da mensagem nossa nessa noite não é a vida de Estevão. Mesmo assim, eu quero trazer assim um breve relato, um breve perfil sobre a vida de Estevão, porque isso também nos ajuda a entender quem era Filipe, que é quem aparece no texto que nós estamos lendo. No capítulo 6 de Atos, nós temos essa situação que eu já citei, da briga entre as viúvas, do partidarismo naquela primeira igreja. Uma das primeiras crises registradas na história da igreja. E os apóstolos queriam se manter focados na pregação do Evangelho. Para isso, selecionaram 7 homens que iriam resolver aqueles conflitos internos. Chamaram esses homens de diáconos, aqueles que servem. O papel daqueles caras era servir as mesas. Enquanto os 12 apóstolos, incluindo aí Matias no lugar de Judas Iscariotes, continuariam pregando. Estes 7 escolhidos serviriam as viúvas, encerrariam com as murmurações, acabariam com o partidarismo no meio da igreja. Era a solução para um problema. E notem que esses 7 homens escolhidos, apesar de estarem fazendo um trabalho aparentemente, entre aspas, muito entre aspas, menor naquela comunidade primitiva, eles tinham que cumprir alguns requisitos. Vira aí uma página da sua Bíblia, volte lá, Atos, uma ou duas, não sei, Atos capítulo 6, versículo 3. E fala para mim aí quais são os requisitos que aqueles homens tinham que ter para servir as viúvas. Falei certo? Sim. Quais são os requisitos desses homens? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Vejam que uma tarefa considerada menor precisa ser levada a sério dentro da igreja. Porque nós somos mordomos de Cristo, nós somos todos servos. Todos devemos ter essa boa reputação. Todos devemos ser cheios do Espírito Santo e agir com sabedoria. Reconhecidamente, Estevão e Filipe estavam nesse grupo e, naturalmente, eles eram assim. Então, se você olhar para a vida de Estevão, você vai poder automaticamente associar. Ele era um homem de boa reputação, ele era um homem cheio do Espírito Santo e ele era um homem que agia com sabedoria. Da mesma forma, Filipe, homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e agia com sabedoria. O versículo 8 do capítulo 6 ainda acrescenta que Estevão estava cheio do poder e da graça. Ele fazia prodígios e sinais quando foi acusado injustamente por alguns líderes religiosos. Você já viu uma história parecida. Subornaram testemunhas, mentiram nos seus depoimentos, levaram esse homem ao sinédrio. E ele, cheio do Espírito Santo, ousado, com muita sabedoria, fez um intenso e longo discurso da defesa da sua fé em Cristo Jesus. Os líderes religiosos receberam aquele discurso como blasfêmia. E antes mesmo de uma sentença formal, assim como aconteceu com Jesus, parece os nossos julgamentos de hoje muitas vezes, né? Antes mesmo de uma condenação formal, aqueles homens entenderam que ele era blasfemo, retiraram da cidade, baseado em algumas leis adaptadas da sociedade daquele tempo, apedrejaram Estevão, condenaram aquele homem à morte. E é assim que a gente chega ao capítulo 8. Muitas vezes a gente olha para esse capítulo 8, para esse começo do capítulo 8, e foca demais na figura de Saulo, por tudo o que o apóstolo Paulo representa para o Evangelho. Mas eu acho que é limitar demais o texto, a gente focar que Saulo estava ali assistindo tudo. A gente precisa perceber aqui uma coisa muito importante que aconteceu. Os alicerces daquela primeira igreja foram seriamente comprometidos com a morte de Estevão. Mais do que ver Paulo como um perseguidor ali na figura de Saulo, ali o que estava acontecendo era
um duro golpe no alicerce daquela igreja pioneira. Aquela primeira comunidade de cristãos jamais seria a mesma. Estava aberta oficialmente a perseguição aos seguidores de Cristo. Uma realidade que segue tão viva nos nossos dias, quanto há quase 2000 anos. Em maior ou menor escala, dependendo do local que nós estivermos falando. Mas ainda hoje, a temporada de caça aos discípulos de Cristo segue aberta. E Atos 8:1 dá um tom de como aquela oposição ao cristianismo ganhou forma de maneira instantânea após a morte de Estevão. O texto começa assim: naquele mesmo dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Não foi depois da morte de Estevão, passados alguns dias, anos, meses, sei lá o quê. Naquele mesmo dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Aqueles cristãos sequer puderam viver o luto pela perda de um homem destacado na comunidade. O cerco já estava pegando fogo. Você observa aí no texto que alguns até se arriscaram promovendo um sepultamento digno para um homem justo. Valeu, Vitor. Alguns se arriscaram. E isso traz até um ponto interessante, que segundo as leis judaicas daquele tempo, se Estevão, de fato, estivesse cometendo blasfêmia contra o Senhor, ele não poderia receber um sepultamento digno. Isso só mostra que a morte dele foi pura e simplesmente armada. Mas alguns homens arriscaram a própria vida para dar um sepultamento digno. Saulo, então, é destacado na figura de um perseguidor. Ao que tudo indica, naquele momento, os cristãos já evitavam grandes reuniões públicas. Porque se você observa o versículo 3 do capítulo 8, você vai ver que Saulo ia buscar os cristãos onde? Onde? Nas casas. Ele entrava nas casas porque eles já não eram bem vistos no templo. Eles já não eram bem vistos publicamente. E eles se reuniam nas casas. Isso não foi suficiente para evitar a perseguição, porque Saulo ia nas casas das pessoas. E o texto destaca uma outra situação. Ele pegava homens e mulheres. Se fosse uma coisa mais tranquila, provavelmente só os homens iriam em cana. Mas o zelo de Saulo por aquilo que ele acreditava era tão forte que as mulheres não escapavam. Qualquer um que testemunhasse do Evangelho era uma ameaça naquela sociedade. O foco de Saulo era destruir a igreja. O foco da oposição era destruir a igreja. O versículo 1 aponta que os apóstolos foram poupados dessa ofensiva. Tem comentaristas que defendem que todos podiam fugir. Eles não. Eles tinham que zelar por aquela comunidade, eles tinham que manter a cara exposta, mesmo diante da perseguição. Deveriam seguir fortalecendo os cristãos que permanecessem em Jerusalém. A favor deles estava o fato de que, provavelmente, por serem figuras destacadas, conhecidas, e o evangelho ganhava popularidade, o cristianismo ganhava popularidade naquela Jerusalém, a perseguição acabou focando muito mais os chamados peixes pequenos. Então, de certa forma, foi mais ou menos assim: deixa os apóstolos de lado e vamos afugentar aqueles que estão chegando. Porque à medida que as pessoas forem se aproximando dessa mensagem e perceberem o quanto ela oferece riscos, elas vão fugir. Por isso, a gente vê tantos anônimos fugindo de Jerusalém. O pastor Luiz Saião diz: a perseguição é parte integral do pacote da missão. Todos os que quiserem viver de maneira consagrada a Cristo Jesus vão sofrer, de alguma forma, por irem na contramão do mundo.
e Deus permite a perseguição. E é curioso como isso é visto com certa naturalidade por toda a Escritura. Em vários momentos depois, até na história da igreja, a oposição fortalece o povo do Senhor e muitas vezes serve para alinhar os cristãos à direção do Espírito Santo. O fato é que, se a gente pensar a partir de exemplos históricos e bíblicos, a gente vai perceber que a falta de conflitos, a falta de oposição, a falta de perseguição podem ser muito mais perigosas para a igreja do que lidar com as adversidades. Quando o calo aperta, aqueles que são apenas multidão se dispersam. Quando o calo aperta, aqueles que não têm um compromisso real com a mensagem do Evangelho são os primeiros a fugir. Mas os discípulos verdadeiros têm os seus pés firmados na rocha. Ainda que as adversidades surjam fortemente, eles sabem que não tem o que discutir, que não podem barganhar, pois eles já receberam muito mais do que poderiam imaginar. Como questionou Pedro ao próprio Senhor, para onde irão os discípulos, se só o nosso Deus tem as palavras de vida eterna? Por isso, mesmo no meio de qualquer adversidade, os discípulos seguem firmes. Ainda que em fuga, ainda que ameaçados, ainda que assustados, ainda que longe de uma zona de segurança, os discípulos verdadeiros sabem que detêm uma mensagem poderosa. Por isso, não se calam, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio às incertezas e à perseguição. A notícia que o mundo precisa ouvir não é abafada pelas circunstâncias. A mensagem que o mundo precisa ouvir não é abençoada pelo que acontece ao nosso redor. Segundo ponto que eu queria destacar: a notícia que o mundo precisa ouvir é viva e poderosa. O versículo 4 chama a atenção por mostrar que a perseguição, ainda que ferrenha, não calou a igreja do Senhor. Mesmo dispersos, aqueles cristãos primitivos viviam e pregavam o Evangelho. John Stott chama a atenção para o fato de que aqueles cristãos que fugiram de Jerusalém não se tornaram imediatamente pastores, apóstolos, evangelistas ou missionários. Eles não precisaram de um comissionamento, uma comissão da própria igreja para o que eles fariam a partir dali. O que aconteceu? Nós não sabemos nem quem eles são. Não há uma lista desses crentes. Nós não podemos nem celebrá-los e dizer que aquelas pessoas, o fulano de tal é um exemplo para nós, porque nós não sabemos os seus nomes. Eram cristãos improváveis, que testemunhavam aquilo que viam, viviam e ouviam. Pura e simplesmente, discípulos verdadeiros, que mantinham-se firme em todo o tempo. E este talvez seja um dos grandes argumentos para nós entendermos que o Espírito Santo é de fato a personagem central do livro de Atos. A igreja do Senhor é direcionada pelo mover do Espírito Santo. Deus usa uma situação de perseguição para direcionar o seu povo ao centro da sua vontade. O mesmo Espírito está em nós, age através de nós. Onde quer que nós formos, nós levamos essa mensagem. O Espírito Santo é a presença do próprio Deus na vida do discípulo. Ele sopra onde quer. Por isso, pessoas improváveis são levadas aos lugares mais inóspitos e sem uma explicação lógica ou racional, o Evangelho se expande. Uma igreja sem foco, sem missão, é uma comunidade voltada para si própria. E essa não é a proposta do Evangelho. Por isso a igreja jamais pode perder o seu senso missionário. É por isso que o discípulo não pode estar vazio do Espírito, mas precisa se encher a cada dia.
Uma igreja que deixa a evangelização, que deixa de proclamar essa notícia, é uma igreja que deixou de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A chama missionária precisa arder entre os cristãos, pois foi uma mensagem entregue a cada um de nós, pelo próprio Cristo, o Senhor, o dono da igreja. A mensagem que oferece esperança ao mundo perdido foi confiada e entregue a cada um de nós. Ela é viva e poderosa porque não foi criada por homens. O evangelho que você vive não foi criado por homens. Não foi criado por uma comunidade falha. Não foi criado por uma assembleia que decidiu o que nós vamos crer, o que não vamos, o que vamos seguir ou não vamos. Nós vivemos um evangelho que foi confiado pelo próprio Deus, por meio do seu Filho, que hoje arde no nosso peito pelo Espírito Santo. É uma mensagem viva e poderosa, porque o próprio Deus, por meio do seu Espírito, guia e fortalece os discípulos verdadeiros que se propõem a espalhá-la neste mundo. E aí, eu quero pensar um nome em especial, o nome de Filipe. Não era a pessoa mais gabaritada, havia os apóstolos, separados para a pregação. Não estava no melhor lugar do mundo, porque tinha sido obrigado a fugir de Jerusalém e seguiu para Samaria. Mas foi quem o Espírito Santo escolheu para virar uma página importante na história da igreja. A notícia que pode transformar o mundo estava sendo propagada. Terceiro ponto, a notícia que o mundo precisa ouvir deve ser anunciada a todos. A notícia que o mundo precisa ouvir deve ser anunciada a todos. Só um minutinho para eu abrir a água aqui. Às vezes nós temos uma pretensão, talvez, sei lá, de dar uma contribuição para o Espírito Santo, para Deus, na sua obra, e identificar, detectar, selecionar quem são as pessoas do nosso convívio que precisam ouvir o Evangelho. E a gente fica assim, esse, muito difícil, caso perdido. Esse tem uma chama ardendo, é fácil de ganhar, eu vou investir nessa vida. E não que a gente não deva orar por pessoas em especial, não que a gente não deva focar, mas nós jamais podemos ocultar a mensagem. Nós precisamos anunciar essa notícia a todos. E onde que estava então o problema da igreja de Jerusalém? Não estava naqueles conflitos internos que depois foram resolvidos ou que eram resolvidos à medida que surgiam. Volte aí no capítulo 1 de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 8. O próprio Senhor Jesus diz aos seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Havia uma ordem expressa vinda do próprio Senhor Jesus Cristo para a igreja ir. A igreja foi e ficou. Não sei, talvez aquela comunidade estivesse tão boa que de pronto não se preocupou em sair de Jerusalém. Talvez aquela igreja se consolidava à medida que observava os resultados. E as pessoas vinham chegando mesmo. E que resultados que tinha. Mas o Espírito Santo é como o vento. Ele simplesmente sopra. E sopra para onde quer. E se for preciso usar uma perseguição para movimentar o povo de Deus, para levar a mensagem que o mundo precisa ouvir,
aos lugares mais improváveis? Ele vai fazer. E se você observar aí no versículo 1, você vai ver que Lucas faz questão de registrar isso. Porque ele fala que os crentes que foram dispersos, eles seguiram para onde? Judeia e Samaria. A ordem de Jesus foi Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Nessa mudança da história da igreja, saindo do ministério de Jerusalém, nós chegamos no intermediário, Judeia e Samaria, e depois com Paulo, os confins da terra, onde nós entramos. Mas aqui o Espírito Santo está mostrando muito claro o seguinte: Deus tem um plano, não é só em Jerusalém. A mensagem precisa ser levada a todo mundo. E a mensagem vai chegar. Queiram esses crentes ou não queiram. Nem que para isso eles precisem fugir e ser levados à marra para Samaria. A mensagem vai chegar lá. Eu não quero lançar aqui um olhar negativo para a igreja primitiva. Pelo contrário, ela nos ensina profundamente. Aqueles cristãos são inspiradores. Mas eles também nos mostram que o evangelho não é feito de desculpas, o evangelho não é feito de comodismo, porque muitas vezes a gente acaba fazendo como Pedro lá no Monte da Transfiguração, que ele fala assim: Senhor, está ótimo aqui, vamos ficar assim para sempre. E por isso que às vezes o Espírito Santo, o próprio Deus, dá uma sacudida na nossa vida para nos levar para lugares que nós não iríamos se não passássemos às vezes por situações difíceis. A impressão que eu tenho às vezes é que Jesus é como aquele mestre, aquele professor que passa uma atividade na lousa, aí os adolescentes talvez se identifiquem um pouco, que passa uma atividade na lousa e fala assim para a classe: ó, eu vou ali rapidinho. Quando eu voltar, eu quero essa tarefa concluída. A impressão que eu tenho é que Jesus fez muito parecido com a igreja. Eu vou ali e eu já volto. Quando eu voltar, o mundo precisa conhecer o meu nome. Foi a mensagem que ele confiou ao seu povo. Nós não podemos ser alunos distraídos, ocupados para a tarefa que o Senhor nos confiou. Nós não podemos nos esquecer que temos uma notícia a divulgar. Não podemos perder de vista que o mundo precisa ouvir essa mensagem que nós carregamos. E é curioso que nessa igreja de Atos, o avanço da mensagem não é fruto de planejamento, de grandes estratégias, de reuniões onde os apóstolos passavam PowerPoints, recolhiam sacolinhas para enviar missionários. O que acontece é: deu ruim para a igreja, corre, foge. E você talvez esteja se perguntando, por que era tão improvável que os samaritanos recebessem essa mensagem? Por que esse desinteresse, talvez, dos crentes de Jerusalém em pregar em Samaria? Porque para o judeu, aquela gente era impossível de dar jeito. Aquele povo era detestável. Eles já estavam contaminados no próprio sangue deles. Eles eram uma mistura. Eles já não eram puros. Havia ali uma rivalidade intensa. Mais de 10 séculos de briga, desde que o reino foi dividido. E eles se contaminaram e se misturaram com outros povos. Eles adoraram outros deuses. 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, eles construíram um templo no Monte Gerizim para rivalizar com o templo de Jerusalém. Tanto que a mulher samaritana, em João capítulo 4, fala assim: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declara: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores podem adorar o Pai em espírito e em verdade. Nesse mesmo capítulo, Jesus já dá mostras assim que Samaria está nos seus planos. João 4,4 fala assim: era-lhe necessário passar por Samaria.
não era o caminho que os judeus costumavam fazer se tinham que ir, por exemplo, de Jerusalém a Galiléia. Eles davam a volta para não pisar em Samaria. Mas o que o texto de João traz era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ele queria registrar que Samaria estava nos seus planos. E o versículo 9 de João 4 ainda destaca, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E por tudo isso, talvez a gente consiga entender por que aqueles crentes primitivos, aquela igreja, tinha tanta dificuldade de ir até Samaria. Porque estava falando de gente difícil. Estava falando de gente que eles teriam que se rebaixar para levar uma mensagem séria, uma mensagem transformadora. Teriam que mexer com o próprio orgulho, mexer com coisas que já estavam arraigadas na própria cultura deles. Mas Samaria estava no coração de Deus. Samaria estava nos planos de Deus. A notícia que pode mudar o mundo precisava passar por Samaria. Quarto ponto que eu quero destacar é que a notícia que o mundo precisa ouvir alcança e transforma os mais improváveis. Alguns talvez aí gostem, acho que de manhã tinha mais gente, né? Alguns talvez gostem de estudar língua portuguesa. E na língua portuguesa existe algo que nós chamamos de gerúndio. Alguém lembra disso do tempo de escola? Preciso chamar alguém aqui para explicar. Cristina? Não, brincadeira, hein? Cristina já se tremeu toda ali. Existe uma coisa chamada gerúndio, para deixar todo mundo muito bem ciente do que eu estou falando. Gerúndio é a linguagem do telemarketing, sabe? Que liga assim e fala assim, alô, dona Rose, eu queria estar oferecendo uma promoção para você estar fazendo parte do nosso grupo. Essa conjugação de verbos no ando, endo, indo, ondo, undo, que na língua portuguesa é, de certa forma, reprovável. Não é legal uma pessoa que só fala tudo no ando, indo, endo. Mas eu parei para pensar enquanto li esse texto, enquanto meditava, eu falei assim, cara, o Evangelho é um grande gerúndio. Por quê? O gerúndio dá a impressão de que existe uma ação constante acontecendo. Então, quando o atendente fala assim, eu queria estar falando, dá a impressão que ele vai ficar falando um tempão. Da mesma forma, o Evangelho traz um viés de que a ação no meio do povo de Deus é constante. E que por onde quer que nós venhamos a passar, nós estamos levando essa mensagem do Evangelho. É o gerúndio, onde vamos, o movimento do reino de Deus vai ali. A mensagem vai conosco. É uma ação constante. Quer ver isso no texto? Leia aí o versículo 5. Marcão está com a Bíblia aberta? Acho que a tua voz chega aqui, hein, Marcão? Opa, parou? Cadê o gerúndio aí? O que Felipe estava fazendo? Eu não sei, mas ele estava indo. E quando ele estava indo, o que acontecia, Marcão? Felipe estava indo, e a mensagem estava indo com ele. Eu não sei o que ele estava indo fazer em Samaria, mas ele estava indo, e a mensagem o acompanhava, porque era uma mensagem que mudou a sua vida. Os samaritanos não precisavam sair de Samaria e ir até Jerusalém conhecer o Deus que se fez carne, que morreu, que ressuscitou e que perdoa pecados e nos reconcilia com Deus. Eles não precisavam sair. À medida que os cristãos caminham por esse mundo, o Evangelho vai junto. O cristão exala a mensagem de Cristo por onde passa. Por isso, naquele texto de Atos 1 que nós lemos, ele fala sobre testemunhas. O que é uma testemunha? Eu não posso testemunhar sobre um acidente que eu não vi. Não posso. Ainda que o Joãozinho venha e fale assim, tu está indo na polícia depor, né? O acidente foi assim. Eu não estou falando do testemunho do que eu vivenciei. Eu estou falando de uma
experiência do Joãozinho. O Evangelho é a sua experiência pessoal com o próprio Deus. Por isso, testemunha. Porque você vai falar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você vive. O Evangelho é essa ação constante. É um amor que transforma e que restaura. E é por isso que Deus não se opôs à oposição da igreja, à perseguição à igreja. Os discípulos verdadeiros, diante de um momento de dificuldade, saíram de sua comodidade e passaram a conjugar um verbo no gerúndio. Onde eles iam, o Evangelho ia junto. Indo, pregavam. Indo, anunciavam. Indo, batizavam. Indo, ensinavam. Eu gosto muito de uma música do Marco Teles, que traz uma frase que para mim, marcante. Eu quero a camiseta, Netinho, avisa para a Cristina. Cristina, avisa para o Netinho, inverti. Que a frase é a seguinte: acreditar no Evangelho é ir. Se você crê nessa mensagem que pode mudar o mundo, vá. Eu não sei para onde Deus vai te mandar, para onde o Espírito vai soprar. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que sair para lugares distantes. Talvez seja em Jerusalém, talvez seja Samaria, talvez seja na Judéia, talvez seja nos confins da terra. Mas onde quer que você passe, a mensagem que pode levar a transformação de vidas vai com você. Indo, pregue. Indo, anuncie. Indo, leve a transformação que o mundo precisa. A mensagem até então escondida em Jerusalém ganha um senso de urgência. Filipe, aquele carregador de pianos, aquele que servia a mesa, aquele que resolvia pequenos conflitos internos, de repente assume um protagonismo entre os primeiros cristãos. Ele se torna uma voz de esperança num dos lugares mais inóspitos para aqueles judeus. Não é preciso ser um grande teólogo para falar do amor de Deus. Não é preciso ser pastor, líder, para anunciar o Evangelho. Você não precisa ter um discurso eloquente, você não precisa conhecer as Escrituras de cor. E claro que estudar é importante, claro que conhecer é importante, claro que se aprimorar, tudo isso é legal, é ferramenta, valoriza. Mas para proclamar essa mensagem que o mundo precisa ouvir, você precisa se relacionar com o Deus dessa mensagem. E o próprio Deus dessa mensagem habita no coração daqueles que nele crê, por meio do seu Espírito. Contrariando todos os prognósticos, o simples Filipe leva a mensagem que dá esperança aos samaritanos. O que se segue? Sinais, milagres. E observem como essa questão de testemunhar fica já muito forte na própria comunidade de Samaria. Porque o versículo 6 fala o seguinte, que os samaritanos ouviam e viam os sinais que Filipe operava. Então, assim, é o testemunho sendo manifestado àquelas pessoas. Eles estavam vendo, eles estavam ouvindo, eles estavam conhecendo a mensagem que poderia mudar as suas vidas para sempre. E eu fico imaginando a alegria que Filipe contava isso tempos depois. O livro de Atos foi escrito por Lucas, que escreveu Lucas e Atos, né? E Atos 21, 8, fala que Lucas e Paulo ficaram hospedados na casa de Filipe. E eu imagino Lucas tomando nota de tudo e Filipe contando. E aí, quando a gente chegou em Samaria, foi uma coisa linda. Tudo aquilo que a gente viu em Jerusalém, a gente começou a ver acontecer no meio daquelas pessoas que a gente achava que nem eram gente direito. Eu imagino os olhos de Filipe brilhando contando isso. O coração dele incendiado. Lucas tomando nota, sei lá, guardando no coração, não sei se anotava na hora, sei lá, sua imaginação pode viajar aí. Mas a alegria de ver o Evangelho do Senhor se expandindo pelo mundo. O desejo do Senhor é que todos ouçam essa mensagem. E a igreja é o canal de comunicação que Cristo escolheu
para transmitir essa notícia viva e poderosa que o mundo precisa ouvir. Nesse texto que a gente está lendo, Deus está virando uma chave na história da igreja. Para os judeus, Jerusalém era sinônimo da presença de Deus. No judaísmo, a cidade santa simbolizava a salvação. E o que o livro de Atos está mostrando para a gente é que a presença de Deus não está entre paredes, não está entre estruturas. A presença de Deus é manifesta no meio do seu povo, no meio da igreja. Porque nós temos esse Espírito no nosso coração. A igreja é o povo escolhido por Deus, separado e guiado pelo Espírito Santo. Por isso, sem sombras de dúvidas, eu posso dizer para você que Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui entre nós nessa noite. Porque nós cremos naquele em quem nós confiamos e entregamos a nossa vida. E se não for nele, para onde nós iríamos? Para onde nós correríamos? A notícia que pode mudar o mundo está com a gente, não está lá fora. E assim, um texto que começa no versículo 1, nesse curto trecho aí que eu falei, de 1 a 8, que começa com perseguição, medo, luto, termina como no versículo 8? Houve grande alegria. Eu lembro dos nossos encontros, que saudade, hein? 2022 vai ter? Amém, amém. Quando a gente cantava, tens transformado meu pranto em festa, minha tristeza em alegria. E esse texto é um claro exemplo. O que começa com dor, luto e perseguição, termina com grande alegria. Mesmo no meio de uma intensa e ferrenha perseguição. Porque a alegria não estava baseada no que vem de fora para dentro, mas na mensagem poderosa que havia naqueles discípulos e que se expandia pelo mundo. À medida que o Evangelho cresce, que o Senhor nos usa, que o Espírito sopra e nos conduz, não tem como não se alegrar. Não tem como não se alegrar vendo a obra do Senhor. Afinal, como Paulo diz em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não existe lugar impossível. Basta o Espírito soprar, que ali passa a existir vida. Os apóstolos talvez fossem os mais gabaritados, mas se eles não foram a Samaria, não tem problema, a obra é de Deus, não depende de homens. Ele escolhe improváveis, como Filipe, como eu e você. De manhã eu até brinquei, eu falei assim, imagina só, se você tivesse a oportunidade de se imaginar adolescente ou jovem, seus 15, 18 anos, sei lá, e falar assim, a sua idade de hoje. Eu com meus 15 anos, será que com os meus 30 e poucos, 40, 50, eu vou ser usado por Deus para fazer alguma coisa transformadora, relevante? É bem provável que a gente olhe para trás e fale assim, não tem como. Eu sei de onde eu vim. Eu conheço a minha história. Fala a verdade, vou mexer com o seu coração agora. Quantos aqui, olhando para a sua própria história, se reconhecem? Eu sou um improvável. Tem alguém aqui que se reconhece assim? Eu sou um improvável. O que Deus viu em mim? Por que eu fui escolhido para levar essa mensagem poderosa? A resposta é, você não tem nada. Mas a graça dele recaiu sobre nós. E ele confiou a cada um de nós uma mensagem que pode transformar o mundo. Uma mensagem, a notícia que o mundo pode até não saber, mas a notícia que o mundo anseia foi confiada a mim e a você. E eu não posso terminar
antes de destacar que mensagem é essa. Qual é, afinal, essa mensagem que o mundo precisa ouvir? Que palavra é essa que é tão poderosa, tão viva, tão transformadora, que eu não posso guardar dentro de mim? Preciso levar a todo lugar, em todo tempo. Que poder é esse que alcança e transforma mesmo os mais improváveis, que estão nos lugares mais impossíveis? É claro que a gente está falando do Evangelho. A mensagem que o mundo precisa ouvir não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver com filosofia, com criatividade, com uma grande retórica que faz a pessoa ser convencida. Se nós gastamos muito tempo falando dessas coisas, nós estamos desperdiçando o tempo que nos foi confiado. Estamos focando pura e simplesmente no aqui e no agora. A nossa mente deve ser pautada por aquilo que é eterno. É Filipe quem nos ensina isso nesse texto, sobre a vida diária do cristão. O que Filipe ensina? Nada demais. Ele indo, anunciava. E o que ele anunciava? Versículo 4. 5. Indo, anunciava-lhes Cristo. Essa era a mensagem de Filipe, ele anunciava Cristo. No versículo 12, ele ainda dá uma reforçada nesse viés de Filipe, que através dele as pessoas viam Jesus, conheciam Jesus. Tentando esmiuçar um pouco mais o sentido de evangelho, Paulo, em Colossenses 1,5 e em Efésios 1,13, ele relaciona o evangelho à palavra da verdade. Não existem várias verdades, como estão tentando colocar na nossa mente. Existe uma verdade. Mas que verdade é essa? A própria verdade disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é Cristo. Ele é a verdade que o mundo precisa conhecer. Nessas mesmas passagens, Paulo acrescenta que o Evangelho manifesta a graça de Deus, na verdade, o que nos garante a salvação. Então não há nada que nós possamos fazer para ser dignos dessa salvação. Ela foi nos entregue pela graça de Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Último texto, prometo que a gente vai abrir, volta lá em Lucas, capítulo 2. Como eu já disse, é o mesmo autor do livro de Atos. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. O anjo está falando com os pastores. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Você sabe o que significa no grego essa palavra boa nova? Eu não sou fluente no grego, tá? Mas essa palavra no grego significa eu vos evangelizo, eu vos evangelizo, eu trago uma boa notícia para vocês. Qual é a boa notícia que o anjo estava trazendo? Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. A boa notícia que o mundo precisa ouvir é que há um Salvador, Cristo, o nosso Senhor. E por que Deus enviou esse Salvador, esse bebê que nasceu, que foi anunciado aos pastores? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E Paulo complementa em 1 Coríntios 5, 1 a 4, dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Não é uma informação, não é um conteúdo, não é um dogma, um conjunto de dogmas, não é uma mensagem restrita a um grupo, a uma comunidade.
A boa nova do Evangelho aponta para Cristo. Se o pecado rompe o relacionamento do homem com Deus, o Evangelho é a reconciliação da criatura com o seu Criador. É a retomada do sentido e do propósito da vida. A nossa preocupação deve ser uma só: pregar Cristo, anunciar Cristo. Isso só pode ser feito por testemunhas, por pessoas que conhecem o Deus a quem servem, pessoas que se relacionam com esse Deus. Ou seja, por pessoas que viveram verdadeiramente a experiência da reconciliação com Deus por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que, indo, levam a mensagem. Não importa se já se passaram quase 2000 anos. A notícia que o mundo precisa ouvir ainda é a mesma. O que é eterno não sai de moda. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E por meio do seu sangue, nós temos vida. Todo o que crê nessa mensagem, se arrepende, é perdoado e recebe a graça da vida eterna. Por isso, não importa o seu histórico de vida, não importa quantos nem quais pecados você já cometeu, não importa como foi a sua família, sua estrutura familiar, a sua origem, se você vem de uma gente boa ou gente ruim, nem se você é improvável, se você é famoso, se você é judeu, grego, samaritano, brasileiro. Não importa. O sangue de Cristo derramado na cruz cobre os nossos pecados quando nos arrependemos. Quem nele crê tem esperança. Quem nele se esconde tem abrigo, está seguro, independentemente das circunstâncias. Essa é a boa nova que chegou a nós. Cristo é o próprio Evangelho. Como diz Tim Keller, assim como todos os caminhos levam a Roma, todo o texto bíblico, toda a Escritura leva a Cristo. Ele é a notícia que o mundo precisa ouvir. Seu nome precisa estar nos nossos lábios. Sua vida precisa estar em nossa vida. Cristo é a única esperança de salvação. Fora dele não há vida. A mensagem está em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então é tempo de conjugar o gerúndio do verbo amor. Indo pregar. Indo anunciar. Indo amar. E viver verdadeiramente o Evangelho. Por onde quer que nós passarmos, na nossa Jerusalém, na Samaria, na Judéia, nos confins da terra, que a verdade de Cristo seja anunciada. Nem sempre isso vai agradar. Nem sempre isso vai te trazer aplausos. Talvez você seja cancelado, talvez você seja ignorado, talvez aconteça coisas ruins, talvez até isso tudo nos leve à perseguição. Mas eu e você, como igreja do Senhor, nós somos os detentores da mensagem que pode mudar o mundo. A mensagem que o mundo precisa ouvir. Cristo é o Evangelho. Essa é a notícia que todos anseiam.